Boa noite, tudo bem, galera? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o nitrogênio e sobre algumas das principais características que esse elemento químico apresenta, tanto para a atmosfera, para nós seres humanos e principalmente voltado para as culturas comerciais que a gente tem hoje em todo o mundo. Então, eu vou começar esse vídeo falando um pouco sobre o nitrogênio, algumas das principais características que ele apresenta. Apesar de o gás oxigênio ser o essencial para a nossa sobrevivência e de todas as outras espécies, o gás nitrogênio ele é o mais abundante em toda a atmosfera. De todo o gás presente na nossa atmosfera, cerca de 78% é composto por nitrogênio, 20% pelo oxigênio e 1% por outros gases. As moléculas do gás nitrogênio que estão presentes no ar são formadas cada uma por dois átomos de nitrogênio unidos por uma ligação tripla, uma ligação química muito forte, na qual se compartilham três partes de elétron, o N2, que no caso ele vai ficar a ligação tripla, é o N3. Apesar de estar presente em grande quantidade em nossa atmosfera, o teor de nitrogênio na crosta terrestre é relativamente escasso. Ele está na ordem de aproximadamente 19 ppm, 19 partes por milhão. O que significa isso? Que a cada uma tonelada desse elemento presente em nossa atmosfera, apenas 19 gramas dele é composto pelo nitrogênio. Então, apesar de ser um elemento químico essencial para a sobrevivência dos seres humanos e principalmente das culturas comerciais, como soja, milho, trigo, cevada, que ele vai auxiliar no desenvolvimento vegetativo, a presença dele é muito pouca. Ele é o 33º elemento químico em ordem de abundância presente na nossa crosta terrestre. Abordando agora um pouco mais sobre as principais funções do nitrogênio para as plantas, ele é um nutriente responsável para o crescimento das plantas, para a produção de novas células e tecidos e promove a formação da clorofila, que é o pigmento verde que comumente a gente encontra nas plantas, nas folhas no caso. Ela que é responsável pela captura da energia do sol e posterior transformação através da fotossíntese em energia para a mesma. A clorofila combinada, ou no caso o CO2 com CO2 mais H2O, formam os açúcares, que a planta necessita para o seu crescimento e produção de grãos e frutos. Então, quanto maior a disponibilidade do nitrogênio disponível para as plantas, maior poderá ser a produção de grãos e frutos. A clorofila é composta por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e magnésio. Destes elementos, somente o nitrogênio e o magnésio são oriundos do solo. Os demais nutrientes são oriundos da atmosfera. A planta consegue absorver através da atmosfera. As plantas que contêm a deficiência de nitrogênio apresentam as folhas com coloração verde pálida ou amarelada, que é devido à falta de clorofila. Então, a principal característica da deficiência do nitrogênio vai ser a coloração da pigmentação das folhas. Essa diferença no tom de pigmentação das folhas vai alterar e muito a taxa de absorção e transformação da luz pela fotossíntese em energia. Alguns estudos, tudo depende da área que você está e do cultivo que está sob o solo, mas pesquisas apontam que pode conter entre 36 e 80 toneladas de nitrogênio em cada hectare de solo. O nitrogênio presente na atmosfera é um gás inerte e insolúvel, não tem valor para a planta, com exceção, é claro, para as leguminosas, porque as leguminosas conseguem absorver ele e assimilar. Para ser aproveitado pelas outras plantas, é necessário que seja sintetizado e fornecido na fórmula de fertilizantes.
Aí algumas indústrias de fertilizantes entram e promovem a conversão do nitrogênio do ar para a amônia anidra. Essa amônia anidra nada mais é do que o nitrogênio sem água. E a amônia é a matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados. Todos esses fertilizantes que a gente encontra no mercado são feitos, né, a partir desse princípio. As plantas usam principalmente dois métodos de absorção, a nítrica e a amonical. Vou fazer um pouco aqui. A nítrica, que ela é feita através do NO3, ou a amonical, que ela é pelo NH4. Uma dessas duas, ou a nítrica ou a amonical. A preferência da absorção pela planta é pela forma nítrica, ou seja, pela NO3. A absorção de amônia ocorre rapidamente quando se aplica a amônia anidra, NH3, ou quando a ureia é hidrolisada. Toda a amônia é convertida posteriormente em NH4+, que é absorvido pelo solo, como acontece com outros cátions. Vou desenhar aqui a fórmula para a gente entender um pouco melhor. O NH3 mais H2O, ele vai gerar o NH4 mais o OH-. Como o NH4 é absorvido pelo solo, ele é mais resistente às perdas por lavagem, ou seja, ele vai permanecer mais tempo disponível no solo para que as plantas consigam utilizar. Os íons OH- oriundos dessa reação são os responsáveis pelo aumento do pH no solo, logo após a aplicação do produto. Entretanto, o pH vai cair rapidamente à medida que se verifica a nitrificação. Esse processo consiste na oxidação da amônia, que é o NH3, em nitratos, NO3, com a formação intermediária de nitritos, NO2, sob a ação das bactérias, as nitrosomonas e as nitrobactérias. O excesso de nitrogênio nas culturas pode fazer com que a planta fique muito tempo em seu estado vegetativo. Ela vai armazenar menos carboidratos e vai gerar um maior crescimento da parte aérea em relação às raízes. Então, normalmente, a parte aérea em comprimento é igual à parte das raízes. Se tem 1 metro para cima, teoricamente o ideal é que se tenha 1 metro para baixo. Com o excesso de nitrogênio, essa relação vai ser quebrada. A parte vegetativa vai ser muito maior do que a parte das raízes. Por exemplo, digamos que uma planta tem 1 metro de parte aérea vegetativa, as raízes vão ter 50 centímetros. Essa seria a relação, então ela não vai ser mais igual. Também, em alguns casos, a planta pode ficar mais tempo na fase vegetativa, como falei, e vai atrasar a floração. Ou seja, todo o ciclo que uma cultura tem vai ser atrasado. Se ela tem uma janela de produção muito curta, isso vai acabar prejudicando e você pode perder toda a safra. O excesso de nitrato pode ser acumulado nos vacúolos, mas o amônio em excesso é tóxico e pode, em alguns casos, desacoplar a fotofosforilação oxidativa. A toxidez do nitrogênio favorece o desaparecimento de outros nutrientes essenciais para a planta, pois o excesso de um nutriente causa a perda do outro. Todos os nutrientes devem estar em equilíbrio, nem a mais nem a menos, em equilíbrio. Se eu tiver muito de um determinado tipo de elemento químico presente no solo ou no ar disponível para essa cultura,
esse elemento vai tomar lugar de um outro elemento que seria também essencial para a planta, o que vai causar prejuízos futuros para esse cultivar. Então, o processo pelo qual as plantas adquirem nutrientes é chamado de nutrição mineral. Esses nutrientes podem ser classificados em essenciais ou benéficos, isso de acordo com a sua importância para a planta. E eles também podem ser divididos em macronutrientes e micronutrientes, conforme a quantia que a planta necessita de cada um. Dentre os nutrientes minerais, o nitrogênio é um dos elementos mais importantes, por estar ligado no desenvolvimento e na produção das plantas, além de ser o mineral requerido em maior quantidade por elas. Dentro da planta, ele possui inúmeras funções, como a formação de aminoácidos, das proteínas, das bases nitrogenadas, enzimas, do DNA, RNA e muitas outras coisas. E mesmo ele compondo cerca de 79% dos gases da atmosfera, ele não é assimilável pelas plantas por estar na forma de N2. Sendo assim, para que isso possa ocorrer, é necessário ele passar por um processo de transformação, conhecido como biofixação, onde bactérias de vida livre ou associadas às raízes, que são os rizóbios, transformam o N2 em NH4, o amônio, já podendo ser absorvido pela planta, ou ainda passar por mais um processo de transformação causado também por bactérias, que vão transformar o amônio em nitrito, em uma forma que essa forma é tóxica para a planta, que não é absorvida. Mas em seguida as bactérias vão transformar esse nitrogênio de novo na forma de nitrato, o que é outra forma que a planta já pode absorver. Então, ao atingir uma dessas formas, o amônio ou o nitrato, ele é absorvido pela planta de duas formas. Pode ser absorvido pela planta de duas formas, que é o fluxo de massa ou pela difusão. E se ele for absorvido na forma de nitrato, após após ter passado pela membrana plasmática das células e pelo corte da raiz, ele vai ser reduzido a nitrito e depois transformado em amônio. Então ele vai fazer o caminho inverso do que ele vinha fazendo fora da planta. E daí já na forma de amônio, ele é então incorporado em compostos carbonados para produzir os aminoácidos e outros compostos nitrogenados. E esse processo é conhecido como aminação. E depois de tudo isso, o animal ao se alimentar dessa planta, ele vai absorver o nitrogênio presente nos aminoácidos e nas proteínas que essa planta formou dentro dela. E se vir outro animal e se alimentar desse animal, vai também absorver os nutrientes, o nitrogênio presente nas proteínas, nos aminoácidos desse animal. Então, assim, o nitrogênio ele entra na cadeia alimentar e vai passando de consumidor a consumidor. E esse nitrogênio devolvido de volta ao ciclo é na forma da urina dos animais, ou quando a planta ou o animal eles morrem. Daí bactérias e fungos vão converter os compostos de nitrogênio em gás, que daí vai retornar à atmosfera.